Bom, depois de ouvir a entrevista do Presidente André Ventura na CNN e de tentativa de uma emboscada que foi feita na CNN de forma ridícula, onde André Carvalho, o pivô da CNN, que tem um ódio visceral ao Chega, sempre teve, em conjunto com Chicão e Pedro Costa, tentaram não fazer uma entrevista, mas sim um massacre, e numa tentativa de virem massacrar André Ventura, deram-se mal, porque obviamente André Ventura tem muita experiência de televisão, tem muito à vontade e está muito confortável com os seus posicionamentos, e portanto a coisa corre-lhes absolutamente mal. E eu sou obrigado a fazer algumas considerações que eventualmente o Presidente André Ventura, por uma questão diplomática e por ser Presidente do partido e ao mesmo tempo candidato presidencial, eventualmente não terá feito. Pedro Costa é filho do pior do sistema, é filho de António Costa, e veio com uma tentativa de retórica de ataque àquilo que é a idoneidade do presidente do partido, ou de André Ventura enquanto político, ou do Chega. É completamente surreal ser Pedro Costa a tomar este posicionamento, quando é filho de António Costa, um dos maiores símbolos daquilo que não queremos na política e do pior que a República teve até hoje. António Costa, enquanto Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, foi só vergonhoso, passou com o superávit no final do ano porque dilapidou por completo o património da Câmara Municipal de Lisboa, com programas habitacionais que criaram uma bolha imobiliária em Lisboa, que ainda hoje estamos a pagar sobre isso. António Costa deu uma chapelada a António José Seguro nas eleições diretas dentro do PS. António Costa continua a achar que é o presidente do Partido Socialista. António Costa teve o governo mais corrupto e com maior número de casos de corrupção em Portugal. António Costa sai do governo precisamente por um último parágrafo de Marcelo Rebelo de Sousa que indicia uma ação direta ou uma tomada de posição direta por parte do gabinete de António Costa. António Costa demite-se porque o seu chefe de gabinete tinha 78 mil euros dentro de caixas de vinho. O governo de António Costa, como já referi, está envolto no último mandato, mesmo com maioria absoluta, numa série de processos de corrupção, favoritismo ou favorecimento pessoal, nepotismo, etc., que é completamente surreal e que as notícias são públicas, e isto tudo coadjuvado com Francisco, o Chicão, do CDS, que conseguiu destruir um partido que tem na sua gênese a fundação da democracia em Portugal, conseguiu colocar inclusive o partido fora da Assembleia da República, destruiu por completo os valores da democracia cristã, tem sido alguém que não acrescentou nada à política e ficará para sempre conotado como alguém que praticamente destruiu o Centro Democrático Social, Partido Popular, CDS-PP, não é sequer bem visto dentro do seu partido. E depois André Carvalho, que tem um posicionamento, André Carvalho, que tenta passar uma imagem de idoneidade e de um jornalista completamente isento, e eu sou obrigado a fazer isto. André Carvalho está aqui na fotografia com o seu namorado, não tem nada a ver com as suas opções sexuais, nem absolutamente, não é essa a questão que está em causa. A questão é que a CNN tem um jornalista, que é o jornalista da TVI, condenado por agressão ao ex-namorado. André Carvalho Ramos vai pagar uma multa de 2.800 euros e ainda 1.500 a Emanuel Monteiro. Emanuel Monteiro, que por acaso até esteve durante algum tempo no Polígrafo. Não é uma questão da opção sexual, estou-me completamente a borrifar para isso, mas de facto André Carvalho tem tido, desde a gênese da sua formação enquanto jornalista, tem um ódio visceral ao Chega que é completamente surreal. Durante toda a entrevista existiu uma tentativa de achinquilhamento ao presidente do partido e o constante abuso da forma como fizeram as notícias. André Ventura acabou por abandonar o estúdio, mas vamos ver o motivo pelo qual abandonou o estúdio. Para Belém é uma eleição direta, num candidato, não numa lista, não num partido. Abrimos também as perguntas aos nossos seguidores através das redes sociais e escolhemos uma das perguntas, já que completamente aleatória. Isto, mas completamente aleatória, de certeza absoluta, que curiosamente a pessoa que faz a pergunta
é a pergunta que o jornalista André Carvalho não conseguiu sacar a André Ventura durante o período todo, e porque achavam que deviam continuar a insistir isto numa tentativa de denegrir a imagem, mas vamos ver como é que isto acaba, nem sequer foi por causa da pergunta de André Carvalho. Silva pergunta se sempre disse que queria ser primeiro-ministro porque está a candidatar-se a presidente. Muito brevemente, André Ventura. Afinal, não somos só nós. Isto foi a escolha que a CNN fez de pergunta. Portanto, das milhares de perguntas que receberam, imagina, esta foi uma escolha absolutamente isenta, absolutamente imparcial. Já respondeu aqui que queria ser presidente. Eu gosto desta postura, sim senhor, é uma postura bonita. Bom, momento final. Pedimos também a todas depois, as candidaturas. Ou seja, e ainda aconteceu outra coisa engraçada. É que depois de me fazer esta pergunta ao tempo todo, calhou esta pergunta também. Lá está. Na parte não calhou mais nenhuma. Foi só esta. Foi esta. Podemos a seguir ver todas as perguntas. Era interessante. Confesso que tinha escolhido outra. Eu sugeri porque berra tanto. Era foi interessante. Uma das perguntas. Porque berra tanto. Desculpa Essas lá. perguntas, como imagina, não passariam. Para mim, André Ventura. Não, desculpa. Para mim acabou. Pronto, vai abandonar. Já tinha feito essa... A todos, agradeço-vos muito. Para estes ataques assim, não todos. Não são ataques. André Ventura, obrigado de qualquer forma por ter estado connosco e termos terminado desta forma, no mínimo, mediática. Porque berra tanto? É a pergunta de Pedro Costa. Ou seja, eu vou-vos dizer, eu acho que André Ventura, o Presidente, teve muita calma, porque de facto, com uma pergunta tão ordinária por parte de Pedro Costa, eu sinceramente acho que lhe tinha perguntado porque é que perdeu a sua mulher para um deputado do PSD? Ou porque é que o seu pai conseguiu um tacho em Bruxelas depois de ter tido 78 mil euros em caixas de vinho no seu gabinete? Ou porque é que você, tendo sido um mero presidente de junta em Lisboa, em consequência de ter o apelido Costa, continua a achar que tem preponderância para ser comentador da CNN? Ou por último, porque é que Pedro Costa, enquanto na sua atividade profissional atualmente, depois de ter sido presidente de junta e depois de não ter futuro político, no entanto ter conseguido um tacho na CNN que o paizinho lhe arranjou, porque é que conseguiu arranjar a representação de uma empresa de comunicação? Empresa de comunicação é essa que deveria explicar porque é que é a empresa de comunicação de praticamente todas as câmaras, ou de grande parte das câmaras governadas pelo Partido Socialista. Isto foi vergonhoso. Eu sei que estas últimas perguntas que fiz a Pedro Costa são todas elas muito rasteiras, mas era o que tu merecias. Era de facto começar pela tua ex-mulher e acabar na tua atual profissão. És baixo, não vales absolutamente nada, e a realidade é que quem berra são as cabras, e tu tens tido um posicionamento que não passas do filhinho do papai, que o teu pai conseguiu fugir para o Conselho Europeu depois de todos os escândalos que teve em Portugal enquanto Primeiro-Ministro, e de facto vocês são do pior que a política pode ter em Portugal. Devias ter muita, mas muita vergonha, mas mais vergonha devia ter a CNN em manter este tipo de gente que não tem sequer currículo nenhum, a não ser filho de quem é, para estar como comentador da televisão.